Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 16. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 15. Aleluia. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15 em diante, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Versículo 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo por meio da tua palavra. Amém. Assente-se em nome de Jesus. Eu quero falar nesta noite, dentro do tempo que nos resta, sobre sinais poderosos do Evangelho. E quero, irmãos, pelo menos compartilhar alguns com os irmãos nesta noite. Então vou repetir o tema da mensagem: sinais poderosos do Evangelho. Ao observarmos o texto e o contexto, os irmãos vão de perceber que o capítulo 16 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, nos mostra o momento em que Jesus é ressuscitado. E a Bíblia nos diz que após Jesus ressuscitar, primeiro ele aparece a uma mulher da qual ele tinha expulsado 7 demônios, que a Bíblia chama de Maria Madalena. Maria Madalena comunica aos discípulos de Jesus, que choravam e lamentavam, que havia visto Jesus. Só que eles, pela sua pureza de coração e incredulidade, não creram que o Jesus, o Cristo ressurreto, havia tornado e estava vivo e glorificado. A Bíblia diz que logo após este momento, Jesus também se apresenta a 2 que estavam indo ao campo. Estes 2, da qual Jesus se apresentou também, comunica aos discípulos de Jesus que Jesus havia aparecido, que Jesus havia se apresentado a eles. Só que eles ainda, com seu coração duro e a incredulidade dentro de si, não creram que Cristo havia aparecido aos 2 discípulos. Depois destes 2 acontecimentos, em que Jesus se apresenta a Maria Madalena e aos 2 discípulos que estavam indo ao campo, a Bíblia diz que agora Jesus vai se apresentar aos 11 discípulos. E quando Jesus se apresenta aos seus discípulos, a primeira coisa que Jesus vai fazer é lançar sobre os seus rostos, é lançar sobre eles a dureza de coração e a incredulidade deles, por não haver crido que Jesus havia ressuscitado. Depois também deste acontecimento, Jesus vai dizer para eles uma mensagem que é conhecida por todos nós. Na verdade, Jesus vai dar a eles um direcionamento
mandamento, uma ordem que não é só para os discípulos, não é só para os apóstolos, mas para todos aqueles que servem ao Senhor. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Jesus, após ter dito isso, a Bíblia nos mostra agora, Alain, que Jesus ele vai apresentar alguns sinais poderosos que vão acompanhar como evidências, como marcas da pregação do evangelho. E a Bíblia nos diz que Jesus começa a discorrer os sinais que iriam seguir. Primeiro, Jesus disse que no nome dele os demônios seriam expulsados. Segundo, pessoas falariam em novas línguas, pois seriam batizados com o Espírito Santo. Pegariam as serpentes e escorpiões, e se comerem ou beberem alguma coisa mortífera, nada lhes ia fazer dano algum. Iam colocar as mãos sobre os enfermos por último, e a cura, o milagre iria acontecer. Só que antes de pensar um pouco acerca dos sinais que seguem a pregação do evangelho, eu quero chamar a sua atenção para uma expressão que eu achei extraordinária enquanto eu estudava esse texto. Porque Jesus, antes de falar acerca dos sinais, Jesus ele dá a senha aos discípulos. Jesus ele fala o porquê, irmão Chaguinha, que estes sinais vão acontecer. Antes de falar acerca dos sinais, ele diz: em meu nome. Glória! Vou repetir. Jesus disse: em meu nome. Aleluia! O nome de Jesus é o suficiente. A igreja não precisa clamar por outro nome. A igreja não precisa invocar a outro nome. A igreja não precisa pedir ao Pai em outro nome. O próprio Jesus declarou na sua palavra: e tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Porque a igreja não precisa de outro nome. A igreja não precisa de outro sobrenome. O nome de Jesus Cristo, o nome do Senhor é o suficiente para o milagre acontecer, para o demônio cair por terra, para o batismo do Espírito Santo chegar, para a transformação acontecer, para a restauração acontecer. Aleluia! Agora deixa eu te dizer uma coisa. Filipenses capítulo 2, um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, versículo de número 9 e o versículo de número 10, o apóstolo Paulo, ele está falando da humilhação de Cristo quando se tornou homem, e ele diz: pelo que Deus exaltou soberanamente
sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e o Príncipe da paz. O Príncipe da paz é o nome de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, irmã Maria. João estava na ilha de Patmos e o Senhor se apresentou a ele. A Bíblia diz que João caiu como morto. O Senhor tocou no ombro de João e disse: João, não temas. Aleluia, eu sou Alfa, eu sou o Ômega, João. Eu sou o princípio, João, e eu sou o fim, o que era, o que é e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. É o nome de Jesus Cristo, é o nome do Senhor Jesus. O nome dele é o suficiente. Agora, quais são os sinais que seguem o Evangelho? Está fácil, está aqui. Primeiro, em meu nome expulsarão demônios. Libertação. Aleluia. Libertação é um dos primeiros sinais que acompanham o Evangelho. Glória a Deus. Porque a primeira coisa que Deus faz na vida de um homem, depois de salvá-lo, é libertá-lo. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu não acredito em salvo preso nas mãos do inimigo. Louvado. Todo salvo em Cristo é liberto. Louvado. Glória. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Expulsarão demônios. Eita, glória a Deus. Nós temos autoridade, nós temos poder. Lucas 10:19 está escrito: eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões Aleluia. e enfrentar toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Deus. Em meu nome expulsarão demônios. Você lembra daquela vez em Atos capítulo 16 que Paulo, pelo Espírito de Deus, usando o nome de Jesus, olhou para uma moça e disse: em nome de Jesus, saia dela, espírito imundo. A moça foi liberta na hora. Louvado seja. Porque é o nome de Jesus Cristo, é o nome dele que liberta. Quando o nome de Jesus Cristo chega na cena, o diabo tem que sair, o diabo tem que cair por terra. Se você fala o nome de todos os reis da terra para o diabo, ele vai dizer: ah, eu até conheço, sei quem foi o primeiro e também sei quem está governando agora. Se você falar o nome de todos os presidentes e governadores de todas as federações do mundo, o diabo vai dizer: eu conheço a todos. Mas se você falar no nome de Jesus, se você usar o nome de Jesus, o diabo vai dizer: eu conheço e respeito, e por isso eu estou saindo, porque o nome dele é poderoso para libertar. Aleluia. Qual o segundo sinal que segue a pregação do Evangelho, Davi? Batismo no Espírito Santo. Louvado. Olha o que Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. Louvado seja Deus. No mundo, eu pesquisei, no mundo há mais de 7.000 idiomas. No mundo. Louvado seja Deus. Existem tribos africanas que têm mais de 11 idiomas. Atualmente somente 23 idiomas são os mais usados no mundo. Glória a Deus. Mas são 7.000 idiomas, mais de 7.000 idiomas que existem no planeta inteiro. Louvado E seja quando eu estudava a respeito disso, o Senhor me disse: Davi, há 7.000 idiomas no mundo, mas só existe um idioma que a igreja conhece: Oh, aleluia. o idioma do céu, o falar em novas línguas, o falar em novas línguas, o batismo com o Espírito Santo. Você lembra, irmão, 1000
1910, Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram no Brasil, Belém do Pará, trazendo para o Brasil a doutrina dos dons e do batismo com o Espírito Santo. Chegaram para o irmão, ela estava com câncer na boca, e o irmão Daniel Berg e Gunnar Wingren disseram: irmão, você crê que você pode ser curada? Você crê que você pode ser transformada? Você crê? Ela disse: eu creio. Então nós vamos passar 7 dias, vamos fazer 7 dias de oração, é um círculo de oração. Primeiro dia passou, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Quando o 7º dia chegou, a história conta que uma língua de fogo desceu do céu, pegou a irmã Celinda de Albuquerque, além de ser curada, falou em outras línguas. Levante a sua mão se você crê nisso. A primeira mulher, a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo do Brasil foi uma mulher. Que honra! Isto é honra! Deus não cessou de batizar, Deus não cessou de dar novas línguas. Se você crê, o Espírito Santo pode te encher agora. O Espírito Santo pode te encher agora. Receba nesta noite. Fecha seus olhos para você adorar. Chorando e corregas. De glória, de glória, de glória. Aleluia, aleluia. Deixa eu ouvir o barulho da oh, de casa, arabaixo. A igreja orava, o Espírito desceu. E a Bíblia diz que eles falaram em novas línguas. Atos 10, 44 a seguir. A Bíblia diz que Pedro pregava na casa de Cornélio. Quando o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio, e eles começaram a falar em outras línguas. Atos capítulo 19, Paulo chega em Éfeso, ora por 12 homens que ainda não tinham recebido o Espírito, e naquele mesmo dia passaram a falar em outras línguas. Batismo com o Espírito Santo é o segundo sinal que segue a pregação do Evangelho. Qual é o terceiro, Davi? Pegarão as serpentes e escorpiões. Isso aqui nas traduções mais antigas é: eliminarão as serpentes e os escorpiões. Sabe o que é isso? É ter autoridade para desfazer as obras do mal. Primeira carta de João 3, glória a Deus. o diabo peca, porque vive pecando desde o princípio. E quem peca é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas olha o que é que João diz, ele dá um ponto e vírgula no texto e continua dizendo: mas para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. A igreja, pela autoridade, tem poder para desfazer as obras do mal. Aonde você chegar, pela autoridade do nome de Jesus, o território tem que ser ocupado pela presença de Jesus Cristo. Você tem autoridade para expulsar os demônios. Quem lembra do filme Quarto de Guerra, irmão? A mulherzinha diz para a outra: não aceite o diabo mandar na sua casa, não aceite o diabo roubar a sua paz, destruir os seus planos e os seus projetos. Chegue na sua casa e diga que a sua casa é de Jesus. Chegue no seu lar e declare que na sua casa quem habita é Cristo. A mulher chegou em casa e disse: Satanás, você não mora mais na minha casa, você não habita mais no meu quarto, você não tira mais minha paz, você não rouba mais a minha alimentação, porque a partir de hoje Jesus mora aqui. Lavando em paz, eu levante por debaixo, lavacando a
que está lá. Aleluia. Encerro agora. Último sinal da pregação do Evangelho: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui é extraordinário. Oh, glória! Porque Jesus disse: porão as mãos sobre os enfermos. Jesus ama o contato do homem. É tanto que alguns dos milagres de Jesus, ele usou as mãos. João capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus faz lodo com as mãos, coloca nos olhos do cego e disse: vai te lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. Quando ele joga água nos olhos, ele vem enxergando. Louvado seja Deus. Jesus usou as mãos. Ele usou as mãos para curar a sogra de Pedro. Aleluia. Ele usou as mãos para tocar no filho da viúva de Naim, no esquife, na verdade, no caixão, e o rapaz teve que levantar. Louvado seja Deus. Oh, glória! Santo, santo, santo. Irmãos, outro dia eu ouvi um testemunho muito extraordinário Glória a meu Deus. para edificar a sua fé e a minha. Aleluia. O rapaz conta que alguns anos atrás, nos Estados Unidos, um pastor ministrava uma mensagem, e no meio da mensagem ele usou a seguinte expressão: as suas mãos são as mãos de Deus. Oh, aleluia. E ele repetiu: as suas mãos são as mãos de Deus. E ele falou mais uma vez: as suas mãos são as mãos de Deus. Aleluia. A criança ouviu, captou e ficou com aquilo na mente. Aleluia. E ele saiu para casa dizendo: quando eu chegar em casa, se a mensagem que o homem pregou for verdade, vai acontecer. Aleluia. Eita, glória. Quando ele chegou em casa, subiu as escadas, foi de encontro ao irmão que era paralítico, que estava na cadeira de roda. Aleluia. Colocou as mãos sobre o irmão Azé e disse: Senhor, se o que aquele pregador pregou for verdade, e se as minhas mãos são as tuas, levanta o meu irmão da cadeira de roda agora. Ele orou com fé. Santo, santo. E o Aleluia. testemunho conta que ele desceu as escadas e veio para a cozinha para pegar um Danone para comer. Quando ele chegou na cozinha, o irmão gritou: traz um Danone para mim também. Ele achou que estava longe. Quando ele olhou para trás, o irmão estava perto dele, curado, e a cadeira de rodas vazias.